Olá, seja bem-vindo ao canal Formação Empreendedora. Eu sou o Sandro Bertoni, Adriano Okawa. e juntos estamos trazendo aqui uma riqueza de conteúdos, informações, fundamentação teórica para que este projeto da formação empreendedora seja estruturado, que de fato você possa ter aí na sua vida os pilares de sustentação de pessoas empreendedoras. Afinal de contas, a gente está vivenciando aí nesse mundo digital, esse formato online, muitos empreendedores. Parabéns a você, empreendedor, pessoa que tem coragem, né, Adriano? Muita coragem. Nós estamos vivendo uma era em que você tem a oportunidade de empreender por oportunidade de uma maneira muito barata, muito rápida, e que tem uma expectativa de ser gigante, conforme o produto que você tem, conforme a competência que você tem, porque o instrumento, a ferramenta é disponibilizada em maioria dela grátis. Só você construir um caminho, né? Então, hoje é tão bom falar de empreender, de empreendedorismo, de capacitação empreendedora e de formação empreendedora. E é esse caminho que a gente quer te ajudar, né? É ter um comportamento para você utilizar dentro de uma ferramenta disponível. A beleza que nós estamos vendo aí, que o Adriano comentou do marketing digital, é você disseminar o seu conhecimento. E essa é um grande, presente que a gente tem na vida, de obter informações, um comportamento que falamos há pouco no vídeo passado, para que a gente possa ampliar a nossa base de conhecimento, de informação e assim disseminar. Assim são os professores em sala de aula, os nossos mestres e mentores, a gente no formato de consultoria, quando vai numa empresa, o que a gente leva na consultoria? O nosso know-how, o nosso conhecimento para uma empresa, para um grupo de empresários, e assim a gente vai vivendo a nossa atividade profissional, como coach, consultor, mentor e professor. E o marketing digital trouxe uma beleza que é levar para uma multidão. Então, assim como você que está aqui nos assistindo, está vendo esse vídeo, pode olhar aí que mais pessoas estão participando do nosso canal, curtindo, assim você deve levar e empreender na sua vida também o seu conhecimento, e seja ela em qual área for. Então, você citou a característica de busca de informações, que é a número 6, né? Vídeo 6. Isso. Que é desse mesmo conjunto que a gente está falando. E essa característica que nós vamos falar hoje tem muito a ver com aquela. Acho que quando o Dave McClellan estava listando isso aqui, ele já deve ter dado uma confundida e depois a cabeça dele separou tudo, né? Porque até o terceiro comportamento que a gente vai falar daqui a pouco, se você prestar bem atenção, tem a ver quase tudo com aquele lá de busca de informação, sabe? Ou fornecer a informação para você mesmo, né? Porque fala de tomada de decisão também. Então, qual que é a característica de hoje? A de hoje, planejamento e monitoramento sistemático. Caramba, que palavrão, hein? Que Vamos palavrão. desmistificar esse palavrão, né? Fazer o planejamento, Planejar. Planejar o quê? O quê? A meta estabelecida. Se você não assistiu o vídeo anterior, a característica... Antes de assistir isso, né? A característica de número 7, tem que saber onde você está e onde você quer chegar, para depois, porque nas palestras que a gente tem feito, e já fizemos muitas, né, Adriano? A gente, quando pergunta isso no início da nossa atividade, o que precisa fazer para realizar sonho? Primeira característica que as pessoas falam. Planejar. Planejar Aí, o quê? aí eu brinco, né? Você vai levar o quê na viagem? Então, por exemplo, você fala assim, não, meu sonho é viajar. Que roupa que você vai levar na viagem? Você vai levar terno ou sunga? O cara fala assim, por quê? Porque se você não sabe onde você quer chegar, você leva terno ou leva sunga? Às vezes, se for pra praia... Tem gente que leva os dois, na dúvida, Não leva tudo. Pensa na muamba. E tem muita gente carregando uma muamba nas costas, né? Uma mala gigante, um peso desnecessário, só por não saber onde quer chegar. Então, planejar é necessário desde que tenha a meta. Então, assiste lá o vídeo 7 para voltar aqui para assistir o vídeo 8, que é o planejamento. Planejar a viagem. Não, então eu vou para a praia. Então, vamos planejar essa viagem aqui para a praia. Não, eu vou para o casamento da minha sobrinha,
que eu sou padrinho dela, né? Ela é minha afilhada. Ah, então agora você vai planejar a viagem para ir para o casamento da sobrinha que mora a 2.000 quilômetros de distância. Opa! É uma mala completamente diferente da outra. O planejamento é completamente diferente. Totalmente. Lá no vídeo 7 nós demos exemplo de construir a casa, né? É. Planejamento para executar aquilo que estabeleceu Então, na meta. agora que eu sei o que eu quero, quando quero e como será, o que fazer para alcançar isso? Então, esse é o planejamento. Só que tem um outro palavrão aí que continua a característica. Monitoramento sistemático. O que significa isso? Caramba. Tem algumas empresas Planilhar, né? que tem na cidade aqui, né? De monitoramento, não tem? Monitoramento. Segurança e monitoramento. O que eles estão fazendo? Cuidando. Cuidando. Monitorar é cuidar, né? Cuidar. O que é sistemático? É periodicamente, de tempo em tempo, tem um sistema de monitoramento, um sistema planejado. Olha só, por isso que a característica Um mapa de planejamento, né? produção, um mapa, né? Isso. Que de tempos em tempos você verifica, estou cumprindo aquilo que eu planejei, ou esse planejamento chega naquela meta que eu determinei. Se eu não tenho meta, não adianta planejar, tá? Então, eu tenho a meta. Agora eu vou planejar. Eu planejo, tá dando tudo certo? Então, a gente até brincava, né? Continua, Faz de né? tudo a lápis, planejamento. Porque às vezes você vai ter que apagar. Hoje é bom o computador, você deleta, né? Você faz lá, deleta, né? Só que eu sou do tempo antigo ainda, viu, Sandro? Eu faço o planejamento, eu imprimo ele, né? Aí às vezes colo na parede, né? E vou, ih, caramba, nossa, isso aqui, como é que eu fui planejar isso aqui, né? Não é por esse caminho. Arranco da parede, jogo, vou lá, abro o computador, vamos replanejar. Fazer de novo, porque a meta me espera, a meta não muda, mas o planejamento muda. Marcou o dia para chegar, né? Tem um dia para chegar, o dia de alcançar ou fracassar. Então agora o planejamento pode ser mudado. Aliás, ele vai mudar. Vai mudar. No caminho Alinhamento, né? Alinhamento, ajuste, né? Só que se você não estiver Porque monitorando, depende da sua atividade, né, Adriano? É mercado, né? Dólar, equipe, pandemia, né? produto, Produto, às vezes perdeu falta. gente, morreu funcionário, né? Então, Greve de caminhoneiro. Tem um monte de fatores variáveis que faz com que o seu planejamento que você não mude. tem controle e você vai ter que reajustar. Isso. Então, você precisa monitorar de tempos em tempos para não ter surpresas e o planejamento ficar velho. Né? O que é o planejamento velho? Que ele começa a entortar, sair do rumo. Né? Eu até lembro, eu não gosto muito de citar histórias de pessoas que eu não conheço pessoalmente, que ela fica muito distante. Mas isso aqui, essa citação é importante. O Amir Klink foi um navegador, está vivo ainda, é um navegador brasileiro que ele atravessou o Oceano Atlântico sozinho, num barco sozinho. O Chico está aqui atrás dirigindo a gente, né? E eu de vez em quando olho para o Chico ali. Sabe, Chico, qual que era o motor do barco do Amir Klink para atravessar o Oceano Atlântico? No remo, no muque. Atravessou o Oceano Atlântico, sozinho num barco, remando. Louco, né? E ele determinou uma meta, que ele faria isso em 120 dias. E ele escreveu o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, onde ele cumpriu isso em 106 dias. Só que, quando ele foi fazer o planejamento da meta, ele determinou a meta. Vou atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo sozinho. Olha que loucura. Aí, ele foi planejar. Na hora de planejar, ele precisa das informações. E a informação importante que ele tinha que ter era através das cartas náuticas, que ele não encontrava em lugar nenhum. As cartas náuticas falam sobre as correntes marítimas. E é a corrente que te leva mais do que o seu muque, né? E aí dizem, né, que quem tem uma meta, sabe onde quer chegar, o mundo conspira a favor. E ele estava num lugar vendo móveis de decoração e ele encontrou um abajur. Ele olhou aquele abajur, a estampa do abajur, ele falou, isso é uma carta náutica. Né? E ele comprou o abajur e foi ali que ele fez a leitura das correntes marítimas
para ele atravessar o Oceano Atlântico. Sabe o que ele descobriu? Que para atravessar o oceano não dava para ir daqui do Brasil para a África. Ele tinha que vir da África para o Brasil. Era subida? Daqui para lá sobe, né? E lá para cá desce, né? Então, as correntes marítimas fazem isso, né? Ser mais fácil. Então, às vezes, da África para cá e descida. E ele veio descendo da África para cá. Ele voou de avião para lá e veio remando em 106 dias. Ele chegou na praia. Posso fazer algumas perguntas então para você, Adriano? É. Era de dia e de noite? Ele remava 8 horas e descansava um tempo, às vezes 8 horas. Sol e chuva? Tempestade? Não, pior não era só chuva e tempestade, porque o barco dele virava, né? Era igual uma castanha, né? Ele não importava, o barco voltava sozinho no lugar que, né, ficava aprumado sempre. Então, o grande problema não era isso. O grande problema é que ele percebeu que ia incrustando no casco do barquinho dele e ele tinha que limpar aquilo lá. Então ele tinha que pular na água, sair do barco amarrado e rapar aquilo lá e de vez em quando passava uns tubarão perto dele. E o susto dele era quando o tubarão raspava no fundo do barco dele, né? Ele vou ter um tubarão em volta aqui. Então o tremendo é o seguinte, né? Que vamos falar de planejamento. Que ele estava monitorando o tempo todo onde ele estava. Só que ele dormia. Ele precisava dormir. E uma vez ele estava dormindo. Essa era a minha próxima pergunta. Bateu uma onda no barquinho dele E e tirou ele do caminho. Lembra que nós falamos lá atrás, estava à deriva, né? Ele ficou a 2 horas à deriva. Quando ele acordou, foi fazer as medições dele com os instrumentos que ele tinha dentro do barquinho dele. Estou fora do rumo. Fez a medição, meu Deus, ficou angustiado e aí ele descumpriu o planejamento dele e remou loucamente, encheu a mão de bolha, ficou cansado com dor muscular e foi um problema tremendo isso para ele. Ele voltou onde ele... enquanto ele não voltou, olha a determinação por causa do significado pessoal dos 120 dias, né? Quando ele voltou aonde ele deveria estar, que ele sossegou. E aí ele viu a besteira que ele tinha feito. Machucou toda a mão, ficou com dores musculares. Tudo está escrito no livro, 100 Dias de Sair Mar. Vale a pena ler. Fantástico. Né? E aí eu fico imaginando a emoção quando ele pisou pulou do barquinho e pisou, tô em solo brasileiro. Né? Cumpri minha meta, 106 dias. Ou seja, né, então se a gente fizer uma análise, quantas objeções, obstáculos, adversidades ele enfrentou. O planejamento dele, depois que estabeleceu a meta, sabendo o que ele queria, foi um planejamento de, com certeza, 1 ano antes. Nossa, teve que construir o barco, né? Que alimento que ele tinha que levar, como é que ele ia conservar esse alimento, quanto que ele podia comer por dia, o que ia acontecer se ele passasse mal, né? A comunicação do barco. Então, olha o primeiro comportamento. Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Se ele não fizesse isso, não tinha viagem. Ele não ia conseguir alcançar a viagem. Olha o segundo. Constantemente revisa seus planos, levando em conta os resultados obtidos e as mudanças circunstanciais. O caso da onda que bateu enquanto ele dormia. Né? E o terceiro, mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. E eu até substituiria esse registro financeiro... Só para o registro de tudo, registrar tudo, manter registro. Né? Porque é financeiro, é de alimento, é de registro de recurso de gente. Você tem que registrar isso para tomar suas decisões. Então, só que é registrar. Você tem que estar por escrito, catalogado. Porque, não, já está aqui na minha mente. Você vai esquecer. Então, o planejar é fornecer informações também, para você tomar decisões. Informações te dá caminho para tomar as decisões melhores, mais seguras, mais prontas de darem certo. Porque senão, você fica à mercê da sorte. Como ficou o barquinho dele nessas 2 horas que ele estava à deriva. Fantástico, gente. Vale a pena ler esse livro, conhecer essa história. O Adriano citou lá um pouco atrás que ele teve que mudar a rota dele, vindo da África para o Brasil. Então ele teve que replanejar uma viagem, ir a longa distância para depois
chegar ao destino, um planejamento da questão da saúde dele, atividades físicas, condicionamento físico para estar dentro daquele barquinho durante 100 dias. Construiu um barco no Brasil, levou para a África. Como é que ele leva esse barco lá para a África? Como é que ele chega num país da África? Que país que tinha que ser, que fosse mais perto do Brasil? Tinha a legislação do país para ele entrar e sair do território daquele país, né? Documentação disso. Não foi fácil, né? Precisou um planejamento, precisou uma ação, precisou vencer um monte de obstáculos. E aí, ó, voltamos lá. Teve desafio, Adriano? Muito. Gigante, né? Alcançou a sua meta no tempo estabelecido? Agora, vamos dizer que ele fizesse em 125 dias. Ele teria fracassado na meta, teria? Né? Na definição da meta, sim. Né? Ele teria fracassado na meta. Mas você acha que ele não teria o prazer, não teria a satisfação dele falando, não, eu dei tudo que eu tinha. Né? Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Então é isso que eu estou falando para você em relação de estabelecer uma meta que tem significado pessoal, e mesmo que o planejamento te leve a não realizar a meta, né, as mudanças circunstanciais, mesmo assim você tem a satisfação, fiz, do fazer, da ação, de estar o tempo todo da sua vida aqui na Terra pronto para realizar. Alguns momentos, pronto para descansar. Eu vou dar um testemunho aqui sobre esse livro, sobre esta jornada do Amir Klink, quando eu, em um certo momento da minha vida, né, tive que parar com a atividade profissional da família, uma indústria gráfica, já citei nos nossos vídeos lá no começo, e é um segmento da mídia impressa que perdeu espaço para a mídia digital. No começo eu sofri muito, né, porque você fica achando que você é incompetente, que você não teve a capacidade para gerir uma empresa, e eu me incomodei muito com aquilo por uma questão de ter nascido dentro do segmento, toda a família ser da atividade, mas eu fui entendendo, né, entendendo depois tudo que aconteceu e ressignifiquei sobre isso que aconteceu na minha vida. E logo após então esse fato de ter parado com a atividade, eu tive que me reorganizar pessoalmente e profissionalmente. E aí, a convite de um amigo para trabalhar num novo projeto, eu fui até a cidade de Bauru, iniciar um projeto de uma revista na área da saúde. E vender revista, né, páginas de revista, é um desafio enorme. Numa cidade que ninguém me conhecia, uma atividade nova. E eu decidi fazer aquilo então e fui estabelecer a minha meta. E quando eu fui fazer o planejamento, eu lembrei desse livro. E eu escrevi, Adriano, né? 100 dias em Bauru, uma mudança de história da minha vida. E aí eu fui escrevendo, né, que eu tinha a atividade de fazer acontecer a revista. Eu lembro até hoje que eu tinha desenhado um projeto para vender até 80 páginas para soltar a primeira edição. Eu consegui 72 no final, a revista saiu com 72 páginas. Eu tinha um período para fazer a parte do trabalho, para entregar a revista pronta. Foi no ano de 2015. Nós estávamos aí após uma crise que o país viveu lá em 2014. Eu lembro muito bem que foi pós a Copa do Mundo de 2014, né, que o governo veio segurando tudo, aquilo foi um grande desgaste de acontecer aquela Copa, e depois que aconteceu as coisas começaram a ficar um pouco mais travado na economia. E aí 2015, quando eu fui para o projeto, era um momento difícil, as coisas estavam travadas, mas eu fui para o mercado. Então eu estabeleci a meta, fiz o planejamento, e em cima desse livro eu escrevi uma história, e aí eu saí fazer as visitas, escrevi quantas visitas, eu queria catalogar 500 clínicas e 2.000 profissionais da saúde que conhecessem o modelo da revista, que conhecessem um projeto, e assim eu fiz. Cataloguei 2.380 profissionais da saúde na cidade de Bauru. Um por um no seu cartão de visita, aquele que não tinha, eu catava um papel e desenhava o cartão de visita para ele. Interessante, né? E eu consegui realizar aquele projeto, fazer acontecer. No mês de dezembro, dia 28 de dezembro, eu estava entregando a edição da primeira revista da saúde na cidade de Bauru. Então, quanto que isso, né? Claro, você fala assim, mas vocês aplicam isso há 20 anos, treinam. A gente tem nossos altos e baixos, já citamos aqui em outro vídeo, como empreendedor que
que quebra na vida a história do empreendedor, e eu já falei aqui, isso é uma mensagem que a gente ouve muito falar, que o empreendedor de sucesso tem que quebrar 3 vezes na vida para alcançar. Sabe por quê? Porque ele quebrava para aprender de novo aquilo que ele não tinha planejado, para tentar de novo, tudo meio de forma empírica. A tentativa. Tentativa e erro. Né? E daí nos erros ele via o fracasso e ia lá corrigia. Então, se você estabelece a meta, faz o planejamento, as chances são maiores. E aí você não precisa quebrar 3 vezes para acontecer de ser um empreendedor de sucesso. Com tanto recurso, com tanta informação disponível aí, só vai errar quem quer, fracassar quem quer. Planejamento. Bom, planejamento. Então, com esse 8º vídeo da série dos comportamentos, características e comportamentos empreendedores, a gente fecha o 2º conjunto, que é o de planejamento. Que bacana, né, Adriano? Que riqueza de informação, né? Estamos chegando no fim dessa primeira parte, que são as características de comportamento empreendedor listado por Dave McClelland. Né? Que aqui no Brasil a gente tem isso dentro do formato de um curso chamado Empretec. O programa Empretec, que eu acredito que tem muita gente que fez o Empretec, está assistindo a gente aí. Alguns provavelmente fizeram Empretec quando eu estive facilitador. Que bacana. Né? E tomara que você esteja acompanhando a gente, compartilhando, falando do que fez. Escreva aí nos comentários o que esse seminário Empretec fez na sua vida, né? Se você fez um super líder também, comente aí que vai ser importante e a gente vai te dar um retorno desses comentários, tá bom? Dessa forma, você participando, você vai também nos ajudar a construir os próximos vídeos, porque através de uma informação, através de uma solicitação, de uma pergunta, a gente vai trazer aí novas riquezas de informações, um compilado, né, da junção dos comportamentos. Isso lá na frente a gente vai fazer naturalmente, começar a juntar esse quebra-cabeça com mais as outras ciências e trazer isso para você de uma forma muito intuitiva, aprendizado, conhecimento, e acreditamos muito nesse projeto da formação empreendedora. Okay? Eu não vejo a hora, viu, Sandro, da gente começar a juntar as ciências, né? Porque nós vamos entregar em blocos, né? Estamos entregando os comportamentos empreendedores, depois vamos entregar as ciências da inteligência emocional e, por fim, entregar as técnicas de vendas, né? Mas depois a gente vai misturar, né? Nos treinamentos presenciais, a gente já dá uma misturada porque a gente quer a prática imediata das pessoas, né? Então a gente já aplica uma técnica de vendas, já traz o fundamento da programação neurolinguística, qual é o fundamento da inteligência emocional, né? E qual o comportamento que a pessoa tem que utilizar. A gente já vai fazendo isso. Aqui nós vamos entregar em blocos para que você tenha a compreensão do conteúdo e depois nós vamos fazer essa junção, essa mistura. Mas eu estou ansioso. Então, toda essa junção é o autoconhecimento. Tem gente que não se conhece ainda. E tem muitas outras coisas para se conhecer. Quando a gente trabalha o coach na roda da vida, tem a saúde profissional, pessoal, espiritual, intelectual, mental, física, familiar. Então, não dá para a gente também cuidar de todas, né, Adriana? Mas a gente vai fazendo menções, porque todo esse projeto, estabelecer metas, se você for em cada saúde tua, estabelecer a meta dentro dela, você vai dar um crescimento na tua vida, ok? Fique com a gente. Tá gostando do vídeo? Deixa um curtir aí para nós, compartilhe para as pessoas que faz sentido na tua vida, entender isso também para que ela cresça. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não inscreveu, ative o sininho para que você receba as novas notificações. Assim a gente vai te ajudando outras pessoas daquilo que nós sabemos. Tá? Muito obrigado por estar com a gente e até o próximo vídeo.